Olá! Hoje a gente vai analisar aqui o momento do Flamengo, né? Olhando um pouco para essas novidades de transferência. E, claro, a repercussão aí das últimas derrotas, com foco naquele debate quente sobre o técnico Filipe Luís. Muita coisa acontecendo, né? Sim. A gente pegou notícias recentes, comentários de quem acompanha o dia a dia. A ideia é entender o que tá rolando com Jorginho, João Félix e destrinchar mesmo os argumentos sobre o trabalho do técnico. Ok, vamos lá. Vamos nessa. Começando pelo mercado, então. O Globo Esporte confirmou, né? Pré-contrato de 3 anos pro Jorginho. Isso parece bem encaminhado. Sim, acordo verbal fechado na sexta. Ele casa agora e parece que chega no início de junho. Ah, interessante. Só tem um detalhe. Ainda falta rescisão lá com o Arsenal, né? E o registro do contrato depende daquela janela da FIFA pro Super Mundial. Claro, a janela especial pro Mundial de Clubes novo. Isso, faz sentido. E aí tem a história do João Félix. Parece que ele tem um sonho, assim, de ser protagonista nesse Super Mundial e tá pensando em Flamengo ou Benfica. Olha só, João Félix no Flamengo seria uau. Mas é complicado, né? Pois é, aqui o negócio complica. O Chelsea é o dono do passe e pode não querer facilitar um empréstimo para o Flamengo, justamente porque caíram no mesmo grupo do torneio. Exato, o Chelsea vai querer proteger os próprios interesses. Talvez prefiram emprestar para um time que não tá no Mundial ou tá em outro grupo. O que dizem que a preferência seria essa. Mas assim, são conversas bem iniciais, tratado mais como um sonho distante mesmo. O que é fascinante aqui, eu acho, é como essas movimentações, mesmo a do Jorginho mais concreta, e esse interesse no Félix, como isso mostra a ambição do Flamengo focada nesse Super Mundial, né? Totalmente. Jorginho é um nome forte e experiente, e mesmo o interesse do Félix, por mais difícil que seja, sinaliza essa busca por um elenco de muito peso. Mas o caso Félix ilustra bem essa teia de interesses no futebol, né? O Chelsea tem a estratégia dele para o torneio, e isso pode barrar o plano do Flamengo. Não é simples. Faz todo sentido. E essa busca por reforços, essa ambição toda, isso acaba aumentando a pressão interna, né? Inevitavelmente. Sempre aumenta. O que leva a gente direto para a situação do Filipe Luís, especialmente depois daquelas derrotas para o Cruzeiro e para o Córdoba. Sim, a pressão aumentou bastante ali. A gente viu até aquele desabafo forte do paparazzo rubro-negro, né? Pedindo para a galera não criar crise e defendendo o Filipe Luís. Exatamente. E, assim, a defesa do trabalho dele, pelo que a gente viu nas fontes, se baseia em alguns pontos, né? Certo. Primeiro, o quadro geral. São 7 meses de trabalho, com 3 derrotas só e 3 títulos. Tem um padrão de jogo, uma identidade tática que o time mostra. Isso é um ponto importante. E falam também da evolução de jogadores. Arrascaeta voando, Pulgar firme, Wesley, Danilo, Alexandro rendendo bem, o Alan e o Ayrton Lucas melhorando, e os jovens, tipo Alá e Joe, entrando aos poucos com cuidado. E tem a questão da experiência dele, né? Exato. Outro argumento forte é que o Filipe Luís está aprendendo. Ele é um técnico em formação para nível profissional. Erros vão acontecer. É esperado. Natural do processo. Sim. E conta a favor dele a inteligência, né? Conhece muito de futebol, conhece o vestiário, o tal DNA Flamengo e tem o respeito do grupo. Isso pesa. Pesa muito. As fontes sugerem que parte da crítica é exagerada. Usam termos como terra arrasada, professor pardal, estagiário. Termos pesados. Exato. E que talvez venha de uma visão já negativa ou outros interesses, né? Até citam um exemplo do Abel Ferreira no Palmeiras, que passou por crises, teve apoio e se firmou. Pedem esse apoio ao processo. É uma defesa bem estruturada. Mas, por outro lado, as fontes também admitem os problemas, né? Reconhecem que o time jogou mal contra o Cruzeiro. Sim, isso é inegável. Questiona-se se o Filipe Luís errou em alguma escalação, substituição. Lances pontuais entram na discussão, como aquele pênalti do Léo Pereira contra o Cruzeiro. Que foi diferente do erro contra o Córdoba. Bom pontuar. Exato. E até a atuação do Gabigol, né? Que jogou pelo time adversário naquele jogo. E claro, a visão de que essas derrotas servem de lição para o técnico também. Se a gente conecta tudo isso, o equilíbrio é a chave, né? 2 atuações ruins não deveriam, apagar 7 meses de trabalho com títulos, com pontos positivos visíveis. Concordo. Críticas são válidas, claro, mas transformar isso numa crise total, agora, às vésperas de jogos decisivos,
Libertadores. Aí vem Brasileirão com Bahia, Botafogo, Palmeiras. Essa sequência é dura. É muito prejudicial criar essa instabilidade agora. Sim. E essa ideia de pedir Jorge Jesus de volta agora, como foi citado, soa até como um desrespeito ao trabalho que está sendo feito, né? O caso Felipe Luiz vira quase um retrato do Flamengo recente. Investe muito para dominar, mas ainda debate se consegue ter a paciência para construir esse domínio com alguém promissor, que é da casa. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Fica muito clara essa tensão, né? A pressão gigantesca por resultado imediato, que é a marca do Flamengo. É a cultura do clube, né? Com um técnico que é inteligente, identificado com o clube, mas que está no começo da carreira profissional. É um equilíbrio difícil. E isso deixa a gente com uma reflexão, talvez. Nesse ambiente tão passional que é o futebol brasileiro, como é que se encontra a medida certa entre cobrar performance, que é super legítimo, e dar o suporte para um trabalho promissor se consolidar, resistindo a essas narrativas externas que muitas vezes se beneficiam do caos, né? Uma ótima reflexão para a gente fechar. Agradecemos muito a companhia de quem ficou com a gente nesta análise. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e seguir o nosso canal, que ajuda bastante. Até a próxima!